Paz, Caio, tudo bom? Aqui fala um filho, uma pessoa que assiste o Papo de Graça já há alguns anos, que é de Portugal, descendente de comunidade cigana. O Paulo Maia sou eu, mais conhecido por Donai. É para dizer-te a ti que eu tenho como um pai, como um pastor e como uma fonte de entendimento para o Evangelho, e que tens tanto e o muito que tens contribuído para mim nesta jornada e neste caminho de consciência interior. Caio, eu tenho o contacto com o livro desde os meus 6 anos de idade, infelizmente como testemunhas de Jeová, como seita, mas apenas serviu também para provocar a minha consciência a ler mais as escrituras, a ler o Evangelho, até os meus 13 anos. Desde os meus 13 anos entrei no desporto, no boxe. Fui campeão nacional em 63 quilos, na categoria de 63. Depois em 66 quilos fui jogar para a Irlanda, em Dublin. Tive uma experiência boa. Tive a viver nessa experiência uma segurança de não me expor às práticas do pecado, às exterioridades irrepreensíveis na perspectiva moral. Mas depois, quando saí do desporto, tive 2 anos explicitamente exposto às práticas do pecado, em brigas, em discotecas, em noites, nas práticas mesmo do mundo, explícito e aberto e com a cara descancarada. Mas depois eu entrei numa igreja evangélica de comunidade cigana que misturava com cultura, com doutrina, e muito moralista e muito legalista, e que isso ensubacou, isso esmagou a minha liberdade de consciência e tudo o que eu entendia, porque eu sempre fui uma pessoa contra o moralismo cigano. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, e quando eu comecei a reler a Bíblia como Jesus, como chave interpretativa, eu entendi que a cultura cigana era incompatível com os princípios do Evangelho. Eu fiz ruptura com a cultura cigana. Eu já declarei para todo lado que eu não sou cigano no sentido ideológico. Mas, Caio, é uma luta difícil, tem sido uma luta cheia de vitórias e cheia também de tristezas, porque amigos se afastaram. Mas eu entendi que esses não eram amigos, esses apenas criam a minha exterioridade, a minha presença, mas não criam a minha personalidade interior. Caio, o que eu queria te perguntar é que aí, há um dia atrás, eu estive com um amigo e aí eu falei sobre ti, falei sobre a tua consciência, a tua forma atualizada de aplicar o Evangelho, e o que ele me disse foi que o primeiro vídeo que ele viu teu foi no qual tu estás naquela piscina com água quente por baixo e água fria por cima, ou vice-versa, e tu estavas nu. Para mim não é estranho, era estranho se tivesses vestido na piscina, e é que era estranho, mas ele disse que aquilo era moralmente repreensível, ele disse que aquilo era imoral, ele disse que aquilo não podia vir de uma pessoa na posição que tu estás, então ele deixou de te assistir. Por isso, Caio, o que é que tu tens a dizer a essas pessoas que perdem tesouros, que perdem compreensões vindas do teu coração, que tu entregaste a Cristo e te entregaste ao Evangelho, por apenas uma exterioridade? O que é que eles perderam com isso? Caio, que tu possas deixar uma palavra a essas pessoas estúpidas e idiotas que deixaram de compreender o Evangelho apenas pela cultura que eles absorveram dos seus pais, que é uma cultura moralista e legalista. Caio, eu tenho-te como pastor e como pai, e espero ter-te como um amigo, e espero um dia estar pessoalmente contigo para conseguirmos dialogar melhor e para conseguires me entender melhor. Tchau, Caio. Beijo para todos aí, para o Braulio também. Tchau. Tchau. Beijo, Donai, querido. Beijão, saudades de Portugal. Quando a gente estiver por aí, nós vamos chamar todo mundo para um encontro gostoso. Olha só, Jesus passou vivendo experiências semelhantes. Jesus foi um grande escândalo para muitos olhares, especialmente para o olhar moralista, para o olhar religioso, para o olhar inflexível e engessado. Todos esses que olhavam a vida com esse tipo de olhar, ao verem Jesus, ele não cabia em nenhuma dessas formas, desses modelamentos. A liberdade dele é extrema.
E por acaso naquele dia, se o rapaz tivesse ouvido o que se falou, foi ali, ó, nesse jacuzzi que tem aqui em casa. Se o jovem puder mostrar ali, ó, o jacuzzi, aqui, ó, foi ali. Então, se ele tivesse ouvido ali dentro, se ele tivesse ouvido o que eu falei sobre João 13. Era um convite às pessoas para virem à ceia, porque lá aqui no Caminho da Graça, em Brasília, ia ser noite de ceia. E eu falei que Jesus tirou a roupa e chamou as pessoas e deu e serviu-as nu. E a mensagem é clara, é objetiva, tem uma conclusão. E a nudez não revelava aspecto nenhum de mim, do meu corpo. Era só uma possível dedução. Ele deve estar nu, mas ninguém estava vendo nada. Isso aí é aquilo que o Evangelho denuncia o tempo todo, como sendo essa capacidade de coar o mosquito e engolir o camelo. Agora, o que acontece é que essas pessoas só chegam quando elas próprias começam a apanhar da existência. Aí elas vêm e aquilo mesmo que elas censuravam, elas começam a compreender e a entender a partir desse olhar novo de onde elas estão. Aí aquela mesma palavra que as chocava é agora a palavra que as edifica, as liberta e as ilumina. Eu já estou acostumado a esperar a volta, o retorno, o resultado. E eu sei que os que não acolhem porque entenderam, mais adiante vão refletir a respeito outra vez, ou vão voltar àquele mesmo lugar e ponto, com outro olhar, porque a existência vai levá-los lá, quebrados e aptos a compreender. Tá aí a imagem que eles disseram, né? Foi a Adriana que gravou, já tem uns 4 anos, 3 anos, por aí mais ou menos. Foi assim que eu entrei no Facebook. Assim que eu entrei. Eu nunca tinha feito nada no Face. E assim que eu entrei, não tinha nem live naquele tempo, era só uma gravação e um convite. Mas então é isso, gente. Olha aqui como tá gostoso. De lá pra cá, tantos que se escandalizaram com isso e com dezenas de outras coisas, vieram, se assentaram e estão entre nós pacificados. Graças a Deus.